Satisfação. Mesmo que a liderança por pontos perdidos seja do Bahia hoje, né, que é o time que menos perdeu pontos no campeonato, Palmeiras e São Paulo estão empatados e estão empatados nesse duelo de bastidores, rivalidade e tudo mais, ainda que o Palmeiras venha com muita vantagem nos últimos confrontos todos com o São Paulo, né? Incluindo o mais polêmico deles, o jogo anterior no Morumbi, no Brasileiro do ano passado, o jogo do Tapia, o jogo do Ramon Abate Abel. Eu acho que isso tudo, e esse jogo ficou mais na retina do técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, do que propriamente no discurso dos São Paulinos, fez com que os ânimos se inflamassem ainda mais, né? Teve nessa semana, naquele dia específico, né, naquela quinta-feira, a entrevista do Rui Costa lá na sede da Conmebol, aí a rebatida do Anderson Barros na TV Palmeiras, teve uma resposta institucional, o reforço da Leila também lá no sorteio, depois da entrevista do Anderson Barros, praticamente com as mesmas palavras, os dois, aliás, fazendo uma apologia, no mínimo curiosa, à CBF, e uma tentativa, não digo tentativa, mas o presidente do São Paulo foi o último a falar, o Massis, colocou um pouco, ou eu não sei se ele tentou ou colocou involuntariamente um pouco de água na fervura, dizendo, não, eu vou cumprimentar a Leila, eu gosto muito dela, eles cada um ali, o Anderson e o Rui, defendem o seu lado, blá, blá, blá. O fato, Tirone, é que antes de Cartola falar, existe a sensação do torcedor e de quem joga, né? E a questão de honra, que é o título do nosso vídeo, ela, por parte do São Paulo, ela precede o tiroteio entre os cartolas, né? A procura pelos ingressos, a mobilização da torcida do São Paulo, que se sente meio, nesses tempos atuais, um elefante em cima da árvore, como é o meme que rola, a vontade de vencer o rival, o incômodo pelas várias arbitragens lesivas ao time em confrontos com o Palmeiras, e, claro, os jogadores do São Paulo, que também têm essas mesmas sensações, né? Se sentem também elefantes em cima da árvore, se sentem desrespeitados, se sentem muitas vezes prejudicados, isso tudo já ia para o campo. A questão de honra é muito maior do que uma guerra verbal entre cartolas. Eles são de menos, aliás, sempre são de menos. E é isso que vai estar presente no Morumbi, que vai ter torcida única. E, diferentemente da outra partida, essa partida do Tapia, do Ramon Abate Abel, casa cheia. Aquilo lá foi meia casa, né? O São Paulo estava num momento pós-eliminação da Libertadores. Existia uma certa campanha Morumbi Zero por conta do começo da ruína da gestão Casares naquele momento. E foi meio estádio, né? Cerca de 30 mil torcedores daquela vez. Dessa vez vai ter bem mais gente, com outro espírito para esse jogo. São Paulo e Palmeiras válido pelo Brasil. Muito bem, Arnaldo. Você falou sobre questão de honra e como os caras vão entrar em campo e tal. Eu sempre tenho um receio de ter uma linha e você passar dessa linha. O time entrar completamente pilhado, aquela loucura toda, e aí dá ruim. Eu tenho esse receio. Essa é uma sintonia fina que não é simples. É muito difícil, para não dizer quase impossível, você ver o Palmeiras entrar abaixo da temperatura de qualquer jogo, perdendo ou ganhando. É uma característica do time do Abel. Não é um time que, entrou mal e aí tomou um monte de gol. Não existe isso no Palmeiras do Abel. É um time sempre muito concentrado. Então, essa ponderação que eu queria fazer, essa análise. O São Paulo, ele é um time mais inconstante nesse aspecto. Pode passar do limite, pode ou tá muito baixo, na rotação muito baixa. O Palmeiras, como eu digo, ele é sempre parecido, ganhando ou perdendo. Você não acha? Acho, não só concordo com você, como no final das contas, o que o São Paulino também tem falado e bradado, e que resvala em arbitragem, mas também tem a ver com a questão da pilha, é que só jogadores do São Paulo têm sido expulsos nos clássicos com o Palmeiras, né? São 12 expulsões em clássicos recentes com o Palmeiras,
12, todas do lado do São Paulo. Então, o que você tá falando, né? Às vezes a pilha, a raiva, o jejum faz o cara passar do ponto. E foram expulsos todos os jogadores do São Paulo que você possa imaginar. Claro que algumas de forma exagerada. Claro que alguns jogadores do Palmeiras mereciam ser expulsos nesse período. Vídeo Gustavo Gomes e o Andreas Pereira no último jogo no Morumbi. Tudo bem, tem essa parcela que resvala na arbitragem, mas tem a parcela do controle emocional também, você tem total razão. O passar do limite, ainda mais com a torcida pilhando em casa, ele pode acontecer, né? E, de fato, a gente vai ter aí a torcida na questão de honra, os jogadores também. O Palmeiras é um time que ele, ao mesmo tempo, ele é bélico em campo, mas ele é frio muitas vezes, né? Então, é de fato uma armadilha. O São Paulo tem que dosar. Claro que tem que entrar com a faca entre os dentes, mas sabendo o limite, saber entender, por exemplo, como é que é o árbitro, qual é a arbitragem, para levar o jogo e não ser também deglutido pelo aspecto emocional, né? Porque só no aspecto tático e técnico já é muito difícil jogar contra o Palmeiras. Se você tiver com a cabeça na lua, mais ainda, né? A arbitragem será de Anderson Daronco, ele foi escolhido. Eu quero que a gente analise a arbitragem do Anderson Daronco, eu quero ouvir o Arnaldo, daqui a pouco eu dou o meu pitaco. E ainda sobre isso, que tem a ver com a arbitragem, Arnaldo, queria saber, essas tretas pré-jogo, ficam melhores para quem, você acha? Quem pode se beneficiar mais disso? Eu acho que, então, eu acho que o Palmeiras, por ser meio que o franco atirador do jogo, por ser o visitante, por ser o líder, por ter um tabu a favor, né? Aquilo, as tretas extra-campo. Eu sei que o torcedor do São Paulo também entende que os seus dirigentes, em algum momento, eles precisam se manifestar, né? Como faz, por exemplo, em todo o jogo técnico do Palmeiras. Eu acho que as frases do Rui Costa, que foi o cara do São Paulo que se manifestou, elas tiveram ressonância no São Paulino, mas eu acho que nem precisariam ter sido proferidas, né? Eu acho que o São Paulo... Porque se você for reparar, Tironi, o São Paulo e os jogadores do São Paulo, eles já vinham nessa vibe sem falar do Palmeiras nessa semana que teve o jogo do Galo. O Palmeiras estava falando mais do São Paulo do que o São Paulo do Palmeiras. Depois virou esse chumbo trocado, né? Acho que pelas circunstâncias... E também vejo alguns jogadores do Palmeiras bem preparados para esses duelos emocionais, né? O Gustavo Gomes, agora o Marlon Freitas, que foi contratado meio para isso, né? Que é um jogador de imposição também em relação ao árbitro e ao adversário. O São Paulo não tem exatamente um time com esse perfil, né, Tino? Fora o Caleri, que é um... Fora o Caleri, o São Paulo não tem muito esses jogadores. O Luciano é um outro tipo de jogador. O Luciano é um jogador que pode passar do limite da pilha, né? Então, essa preocupação que você tem, eu também tenho. Daronco, que tal? A escala é quase por exclusão, né, cara? É uma coisa maluca, né? Porque os árbitros de São Paulo foram quase todos sendo ticados pelas polêmicas dos últimos Palmeiras de São Paulo, né? Tem o Candansan, teve agora a Daiane, recém-polêmica, teve o Flávio de Souza, aquele do pênalti do Vitor Roque, que nunca mais apitou o jogo do São Paulo, e o Klaus, que não apita mais. O Klaus até, estranhamente, não apita mais jogos do São Paulo e Palmeiras. E quando o árbitro, nessas partidas, sobretudo no Allianz Parque, ele expulsou o Rafinha, por exemplo, 2 vezes, hoje dirigente do São Paulo, que chegou a falar que o Klaus é palmeirense, né? Sim. Então, provavelmente seria um árbitro de outro estado. Quais são os principais árbitros de outro estado, né? O Wilton Pereira Sampaio. O Palmeiras quer vê-lo pelas costas depois do Palmeiras e Flamengo, lá do ano passado. Flamengo e Palmeiras. Então ficava quase... o Klein é mais fraco, né? Ficava quase com uma... Lembrando que o Daronco apitou não muito longínquamente um Palmeiras e São Paulo. Foi justamente o jogo da classificação do São Paulo no Allianz Parque. Aquela vitória com o gol do David no final, a vitória do São Paulo. Ele anulou um gol inexplicável. Anulou um gol do Caleri de uma forma inexplicável, né? Apitou um perigo de gol, anulou ele e foi ao VAR e manteve a decisão. O VAR chamou, não foi nada. Então ele tem também no caderninho
da Cartolai São Paulino, que tem várias páginas, né? Tem um dossiê dos jogos com o Palmeiras, essa arbitragem aí, mas vai, Allianz, torcida do Palmeiras, só a torcida do Palmeiras cheia e tal, ele meio que deixou o jogo vivo, né? Se ele desse aquele gol, tinha acabado o jogo, só foi acabar o jogo com o gol do David depois, né? Mas, enfim, desde então ele não apitou mais jogos entre São Paulo e Palmeiras, volta agora, e agora é no Morumbi, né? Sim, no Morumbi o jogo, vamos falar sobre os times. Agora, só meu pitaco sobre o Daronco, acho que ele, não sei se foi por exclusão, mas casou de ser um cara que esfria todos os jogos num jogo muito quente. Vai ter muita falta, sim. Vai ter para parar toda hora, vai dar palestra o tempo todo. Então, acho que vai ser aquele jogo amarrado o tempo todo, porque é o jeito do Daronco apitar. Acho que até ele escolhido para esses jogos por isso mesmo, porque ele baixa a temperatura porque o jogo não acontece. Que eu acho que a tendência de acontecer amanhã. Mas vamos lá, os times. São Paulo não vai ter Lucas, claro, quebrou a costela. E aí tem aquela dúvida. Será que ele vai com 3 zagueiros? Será que vai com o Cauli? Eu iria com 3 zagueiros. Eu acho que o Roger vai com o Cauli. O que você acha? Eu concordo com você. Eu também iria com 3 zagueiros. Acho que ele vai com o Cauli. Acho que ele vai mexer o menos possível. Ele nem gosta de 3 zagueiros. Ele fez um treino, né, na sexta de manhã. O time vinha jogando dessa forma, né? Contra o Galo, o Cauli começou no lugar do Lucas. Com o Cauli, o São Paulo ganha um pouco mais de posse, cadência e menos agressividade, né? O Cauli é mais meia, o Lucas é mais atacante. O Cauli ainda está chegando, é tímido, tal, até ele se soltar, mas amanhã tem uma grande chance, né? E o resto, a volta do Lucas Ramon à lateral direita, né? Esse que não jogou contra o Galo. Está de volta. E acho que deve ser esse time com simplesmente a volta do Lucas Ramon e o Cauli no lugar do Lucas, né? Com o Luciano e Caleri formando a dupla de ataque. Não tem muito segredo atual, até porque talvez algumas modificações possam, o São Paulo nem tem elenco para tanto assim, serem elaboradas e testadas durante a data FIFA, que é quando o Roger vai poder treinar um pouco a equipe. O São Paulo teve poucos jogadores convocados para a data FIFA, o Bobadilha, o Tapia e uns moleques para sub-20, né? Isso vai atrapalhar um pouco o Roger, Igor Felisberto, Jorginho, Luca, Pedro Ferreira. Mas do time principal foram poucos convocados, aí talvez o Roger tenha um pouco de tempo para trabalhar. E o Palmeiras... Hoje ele mostrou um vídeo, né? Ele mostra sempre. Essa é uma coisa que difere bastante ele do Crespo, né? Antes de todo o treinamento pré-jogo, ele mostra vídeo como uma espécie de dossiê do adversário, né? Foi assim de Chapecoense, foi assim contra o Bragantino, foi assim contra o Galo, foi assim contra o Palmeiras. Vamos combinar que também não tem muito. O Palmeiras é um dos times mais conhecidos do país, mas o Palmeiras tem, pelo seu lado, possibilidades de troca, né? O Abel não mantém costumeiramente as mesmas escalações, fazendo uma espécie de minutagem entre os jogadores. Por exemplo, contra o Botafogo, os laterais titulares, em tese, não começaram, o Kelvin e o Piquerez, e o Vitor Roque não começou. Né? Ele pode substituir os laterais, pode colocar o Vitor Roque de início, e aí tiraria um dos meias, ou o Maurício ou o Alan. Eu imagino que o Arias jogue. Né? Então o Palmeiras tem um timaço, né? Vamos combinar. E tem mais opções de troca. Alma, porque, né, do ponto de vista técnico, é uma diferença muito grande. Né? Muito grande. E tem essas possibilidades de troca muito maiores que as do São Paulo. Né? Agora, sem palpitar, não, vai ganhar, vai perder. Mas que time você acha dos dois que você olha e fala assim, esse time aqui tá melhor? É curioso esse aspecto, né? Isso já acontecia na época que o Crespo era técnico do São Paulo. Eu acho que o Palmeiras é um time mais eficiente, mais físico, mais forte. Mas o São Paulo, curiosamente, fez nesse ano de 2026 partidas melhores, mais plásticas, mais exatamente o que eu acho. Surpreendentes. Né? mais legais, assim, de se ver. O São Paulo contra o Palmeiras, esse jogo do Ramon Abate-Abel, o São Paulo vinha fazendo um jogo brilhante até os 15 do segundo tempo. Né? Tinha recém perdido a Libertadores e surpreendeu jogando muito bem. Até sair o Marcos Antônio, entrar o Rodriguinho e tomar o primeiro gol do Vitor Roque, né? Jogou muito bem. Vamos ver dessa vez. Acho que pode fazer diferença essa questão do público, né? Como eu disse, foram 30 e poucos mil, devem ir agora mais de 50, já tinham sido vendidos 46 mil ingressos até
à noite de sexta-feira. O maior público do São Paulo nesse ano foi contra o Santos, naquele jogo do Paulista, aquele jogo que ficou decisivo, foi 49 mil. Essa marca vai ser fatalmente batida e vamos ver como é que o estádio vai pulsar, né? O estádio, a questão de honra, o pulsar, teria que ser algo... Eu sei que aquilo é incomparável, foi uma das noites mais marcantes, foi o jogo do Corinthians, semifinal da Copa do Brasil, mas o estádio tem que pegar nesse jeito, assim, né? Deveria incendiar desse jeito, concordo com você. O gramado parece que está ótimo, né? O novo gramado, pelo menos pelas imagens que a gente aliás, viu. ótimo ponto, né? O São Paulo volta ao estádio com um gramado novo. O Morumbi é um campo, ainda mais quando chove em alguns dias, não com excesso em São Paulo, é perfeito, porque a grama nova para ela criar a raiz e pegar, ela precisa das duas coisas: água e sol. E fez bastante sol, e o Morumbi é um campo que, diferentemente das arenas modernas, que não bate sol e o gramado fica podre e não pega, do Morumbi pega. Vamos ver como é que ele tá, de fato, se ele não está soltando placa nesse primeiro. E vamos aproveitar o Morumbi enquanto ele pode ser aproveitado, exatamente. Porque daqui a pouco tem show de novo. Muito bem. Como já falou sobre parcial de ingresso, já falamos sobre isso, esperamos que o estádio esteja incendiado e... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Comente aqui abaixo a sua opinião. E a torcida vem se questionando quanto à utilização aí dos garotos das categorias de base no time profissional, né? O Globoesporte.com, inclusive, fez um levantamento aí sobre essa situação. Até mesmo na lista de relacionados, a molecada sumiu, né? O Luca, por exemplo, não é relacionado para um jogo há 6 rodadas, 6 partidas seguidas já. Tem um grande potencial, atacante de velocidade, driblador, ponta mesmo, né? Mas os caras querem insistir no Ferreirinha, né? Pedro Ferreira não é chamado há 5 partidas já. Um meia, criador de jogadas com muito potencial, seria uma ótima opção para o segundo tempo, mas também não é utilizado. O Jordan e Negruti estão há 4 jogos sem serem relacionados e são boas opções aí pro banco de reservas para o meio de campo, né? Mas não, é melhor insistir em Luan, Pablo Maia, que não estão bem. Nicolas, lateral esquerdo, ficou 2 jogos sem ser relacionado. Mike foi o jogador que mais foi relacionado para as partidas, ele foi relacionado para 14 das 17 partidas do Tricolor na temporada. Hugo foi apenas 2 vezes relacionado, TT e Igor Felisberto apenas 1 jogo, tá? Será que a molecada aí, a molecada que conquistou a Copinha do ano passado e que chegou à final desse ano da Copinha, né? Eles são tão ruins assim? Será que eles estão treinando tão mal assim no CT da Barra Funda no dia a dia? Pô, não é possível, cara. Roger, acorda. Dê oportunidade pra molecada, cara. Reforço você não vai ter. Então dê oportunidade pros moleques. Na mesma matéria, é revelado que Luan e Rafael Tolói estão fora dos planos da diretoria do São Paulo, tá? O motivo seria justamente para não renovar o contrato deles, para a dupla aí dar espaço, né, para a molecada da base de Cotia. Luan e Tolói têm contrato com o clube do Morumbi até dezembro deste ano apenas, tá? A partir de julho, eles já poderão assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. A diretoria do São Paulo não procurou o staff de nenhum desses 2 atletas, tá? Neste momento, não planeja a renovação contratual deles. O Tolói saindo abrirá espaço para o Isaac, destaque do Sub-20. Domingo, né, rapaziada, eu vou falar mais sobre essa situação do Isaac, porque tem uma questão ainda a ser resolvida para que ele possa ser relacionado para o jogo do time profissional. Já o Luan, sua saída abrirá espaço para Matheus Ferreira, outro destaque do Sub-20 também, de Alan Barcelos. Inclusive, a torcida já queria o Matheus Ferreira já faz tempo, né, rapaziada? Esperava-se, inclusive, que quando acabasse a Copinha, o Matheus Ferreira já fosse integrado ao elenco profissional, que não aconteceu, mas nos últimos dias ele foi visto treinando com o profissional no CT da Barra Funda, tá? Luan chegou a ter uma sobrevida com o Hernan Crespo, né, mas acabou aí que perdeu espaço, não rendeu aquilo que a gente esperava dele. Aos 26 anos, a tendência é a sua saída do clube do Morumbi. Sport e Ceará estão interessados na contratação de Luan e devem formalizar uma proposta já na próxima janela de transferências, tá? Você acha uma boa o que o São Paulo faz de não renovar o contrato de Tolói e Luan? Comente aqui abaixo. E a Polícia Civil concluiu que Rita Adriana, Cássia Brado, sei lá das quantas, Mara Casares e Douglas Schwartzman e Márcio Carlo Magno eram sócios informais em uma associação criminosa profissionalizada. A conclusão acontece após as investigações e um caderno de anotações que detalha todo o esquema, rapaziada. Tinha até mesmo ali divisão fixada de lucros, tá? No esquema aí de venda ilegal de camarotes que lesava o São Paulo Futebol Clube. O caderno em questão pertencia a Rita Prado, a Rita Adriana de Cássio
parado, né? Que foi recolhido após o mandado de busca e apreensão, né? A Rita, que é pivô, se fez de vítima lá na Record, Jorge Nicola falando um monte, não, porque não sei o quê, porque foi comprado os áudios, ai meu Deus, ai meu blogueirinho preferido não pode ser... E aí, Nicola, vai falar alguma coisa? Vou continuar aqui, tá? Bom, pela primeira vez o relatório coloca Márcio Carlomagno direto aí dentro do esquema. A casa do Márcio Carlomagno caiu. O homem de confiança de Júlio Casares está envolvido no escândalo dos camarotes do estádio do Morumbi. Carlomagno já havia aí sido citado por Douglas Schwartzman no áudio, né, rapaziada, como o responsável por ceder o camarote 3A do presidente do São Paulo até então, Júlio Casares, a Mara Casares, ex-esposa do ex-mandatário, tá? Mas agora, Márcio é visto como parte de todo o esquema, de toda a falcatrua, de toda a questão clandestina, né? Eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou, né? É, meu Deus, a casa tá caindo. A gente tem aqui esse calendário que vai começar a ferrar agora também, Kaique, porque aí dia 7 já tem a Sul-Americana, aí segunda a gente vai saber quem é o adversário de São Paulo na Copa do Brasil, né, que tem o sorteio, segunda de tarde. Depois a gente vai saber as datas, né, certinho ali dos confrontos, e aí, cara, abril e maio vai ser pauleira, porque aí tem a pausa da Copa, então vai ter que compensar aí um monte de jogo, quarta, domingo, e aí vai ter que gerenciar esse elenco, né? Porque a gente começa a ter problema de lesão, suspensão, desgaste. E aí que tá, né? Eu vou fazer a pergunta que eu fiz no Bom Dia aqui para vocês dois. Kaique, pensando nesse contexto todo, você tem a Sul-Americana, que é um torneio que também dá dinheiro, é um torneio internacional, dá vaga na Libertadores, é teoricamente acessível em nível técnico, de você chegar longe, né? Só que aí você tem o Brasileirão, você tem a Copa do Brasil que paga mais também. O que tem que fazer aí a comissão do Roger Machado? Poupa, vai com reserva, vai um mescladão? O que faz? Cara, é a decisão mais difícil de todo treinador do futebol brasileiro, porque ao mesmo tempo também a Sul-Americana é o segundo escalão, não é a Libertadores, é um sabor Libertadores, a Sul-Americana. Tá na moda o sabor aí, abraço pro Toguro, inclusive, deve estar acompanhando a live, porque todo mundo acompanha o Bancada Tricolor. É um sabor Libertadores, né? Não é a Libertadores, é um segundo escalão, então tem essa questão. Por tamanho de competição, a Copa do Brasil é maior, a Copa do Brasil é o torneio que melhor remunera os participantes, o Campeonato Brasileiro tem o tamanho que tem, há tantos anos que o São Paulo não ganha, mas, cara, é difícil, é uma decisão difícil. Pensando assim, rapidamente para poder dar uma resposta, eu não sei na pele do Roger Machado o que eu faria, ou do Rui Costa, do Rafinha, enfim, qual decisão tomar. Porque talvez o caminho mais fácil, mais tranquilo, mais acessível para a Libertadores seja de fato a Sul-Americana. A Copa do Brasil é mais difícil e o Brasileirão é muito complicado, né? Uma temporada longa, vai chegar aquele momento da temporada que vão se separar os homens dos meninos, né? Que é aquele momento que afunila, jogo quarta e domingo por competições diferentes. Aí você vai até Belém do Pará para enfrentar o Remo, depois você vai para Colômbia para enfrentar o Milionários, sabe? Uma coisa de louco. Então, é uma tomada de decisão bem difícil. Agora, vou falar um negócio para você. O São Paulo vive uma maré de azar, porque quando o São Paulo sai da Libertadores e vai para a Sul-Americana, me enfrenta a porra do River Plate e do Racing lá, dois grandes clubes da Argentina, os dois estão na mesma competição. Ué, sacanagem, meu irmão. Quando tá o Corinthians na Sul-Americana, enfrenta o Deportivo La Caralha. Aí o Palmeiras está na Sul-Americana, enfrenta o Desportes Controle da Televisão. Sabe, aqueles clubes com nome de dono de posto de gasolina, o tal do Jorge Wilstermann, esses times assim. Aí quando é o São Paulo, tá o Racing, tá o River, aí a Conmebol vai fazer um convite para o Real Madrid. É verdade. Até travou a internet do Kaique, que ele tá com queda de energia. energia, com São Paulo, às vezes a gente pensa e chega à conclusão. Tem coisas que só vem acontecendo com São Paulo. Puta, é muito. O Fábio até tava falando aqui, né? O Botafogo, no único ano da vida, desde 95, que ele monta um time para ganhar tudo, é o ano que o São Paulo tava caminhando para ir para uma final, de repente. Não podia ser no ano seguinte, que eles pegassem o Flamengo lá e os caras se matassem? Tinha que ser no nosso ano. Aquele jogo é um jogo que me dá tanto gatilho, me dá tanto trauma, porque é um jogo que até ninguém me tira da cabeça que a gente perdeu esse jogo. A gente
assim, não é eles que ganharam, sabe? A gente deixou escapar. Porque quando o Morumbi, ele tem uma mística na América do Sul, que é o que tem a La Bombonera e vários outros estádios. Eu acho que times que não estão tão acostumados com, né, como era o caso do Botafogo até aquele ano, a jogar numa competição sul-americana como era o caso, né, na época, puta, eu acho que os caras sentiram muito o Morumbi. Aquele pênalti que o Lucas perdeu, o São Paulo perdeu muito gol no segundo tempo. E assim, esse é um eu não sei se é ganhar a final, porque a final é um jogo, né? Mas puta, esse é um título que eu acho que a gente deixou escapar da nossa mão, assim. Esse jogo estava na nossa mão, a gente deixou escapar, porque na próxima fase era o Peñarol, que já tinha ganhado do Flamengo, o Peñarol era muito fraco, e a final foi aquele Atlético Mineiro que jogou um jogo inteiro com um a menos e não foi capaz de monetizar isso, né? Então, puta, esse jogo aí, de todas as eliminações recentes do São Paulo, eu acho que essa só perde, puta, aí já faz 10 anos também, né? Que é a do Atlético Nacional. Mas, assim, de todas é a que mais me dói, assim, sabe? De eu pensar, putz, o IC era muito forte nesse ano. Era muito um ano bom para a gente ganhar. O time não era o mais poderoso, mas era um bom time e dava para chegar. E aquele Botafogo foi um Botafogo histórico. Tudo bem que hoje um time que faz uma campanha de terceiro colocado no Brasileiro já vira histórico para o Botafogo, né? Uhum. Vamos falar a verdade. Mas aquele time foi histórico do Botafogo, cara, mas aquela Libertadores os caras passaram com a calça na mão, né? Foram campeões. Sim. Porque o Atlético Mineiro era muito mais fraco e se não fosse o Eduardo Vargas ser um ex-jogador em atividade, tinham brocado o gol no Botafogo. Contra o São Paulo, os caras passaram com a calça nas mãos. O pé que colocou o São Paulo na Libertadores foi o pé que tirou o São Paulo da Libertadores, o pé esquerdo do Nestor, né? E contra o Palmeiras na fase anterior, os caras quase pipocaram, quase foi a pipocada 2.0 deles, né? Porque eles abrem 2-0 no Allianz Parque, eles tomam um empate e no último lance o Gabriel Menino mandou uma falta lá na forquilha e quase consegue a virada para levar o jogo para os pênaltis. Então, assim, foi um Botafogo que foi campeão, com méritos, também campeão brasileiro. Mas, cara, a sensação é de que dava. Até porque se a gente for pegar peso de camisa na competição, a camisa do Botafogo pesa menos que essa garrafa que tá aqui do meu lado. Torcedor do Botafogo que adora o Kaique Silva outro dia também. E eu também quero que eles se lasquem. Eu também quero que eles se danem. O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Palmeiras neste sábado em clássico pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo às 21 horas no Morumbi. O técnico Roger Machado terá novidades na defesa para o confronto. O lateral direito Lucas Ramon ficou de fora da derrota para o Atlético Mineiro no meio de semana e participou normalmente das atividades no Super CT. Após utilizar Mike como titular e Cedric no segundo tempo em Belo Horizonte, o treinador são paulino deve escalar o lateral como titular no Morumbis. Nesta sexta-feira o técnico abriu o dia com um vídeo de exibição com orientações táticas sobre o Palmeiras e sobre o treinamento da sequência. Roger realizou um coletivo de 11 contra 11 e simulou situações de jogo. Depois o elenco treinou construção de jogadas a partir de cruzamentos e treinou finalizações. Outro retorno no treinamento foi Rian Francisco. O jovem atacante da base tricolor sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho no meio de 2025 e está fora de combate desde então. Nesta sexta o atacante seguiu com a transição e preparação física, integrou o aquecimento com os companheiros e na sequência fez trabalhos individualizados. A ausência de Lucas da equipe obriga Roger a fazer mudanças e no seu lugar ele deve contar com Cauli. Um provável time do São Paulo para enfrentar o Palmeiras é Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino, Enzo Dias, Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilla, Cauli, Luciano e Caleri. E aí, torcedor, deixe nos comentários o seu palpite para o choque rei de hoje à noite que tem clima de decisão de campeonato. Caso não haja interferência da arbitragem, o meu é 1-0 para o tricolor.